Olha aí, né, pessoal? A gente já sabia disso, a gente meio que previa que as coisas seriam dessa forma, mas agora nós temos números consolidados aí do ano de 2023, primeiro ano do mandato do Lula, e temos aí a informação, então, clara, concisa de que o Molusco inchou a máquina pública, fez o número de funcionários públicos federais aumentar pela primeira vez em 6 anos. E eu digo mais aqui, além do que o pessoal da Revista Oeste colocou na manchete, no título da notícia aqui, desde a redemocratização, desde lá a eleição do Fernando Collor de Mello para cá, o número de funcionários públicos sempre caiu, exceto durante os governos petistas. O PT é um ponto fora da curva dentro da democracia brasileira, né? Foram aí quase 7 mil funcionários contratados acima do número que o Bolsonaro terminou o seu mandato, né? Então vamos conferir essas informações aqui e ver, de fato, comparar o histórico dos presidentes e tentar imaginar para onde que a coisa vai, porque se esse patamar aqui se mantiver por 4 anos, meu amigo, estamos falando aí de quase 30 mil novos funcionários, né? Realmente um número assim assustador. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, dessa forma pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal não colocou aqui na manchete, né, mas fizeram questão de colocar aqui na notícia esse ponto que eu complementei antes. A gente vai ver nos gráficos que todos os governos anteriores, todos os governos fora o PT, diminuíram o número de funcionários públicos, fizeram o certo, o correto, menos o PT. Estamos falando aqui realmente do pessoal federal, né? A turma aí que realmente está diretamente ligada ao governo federal. Essa informação aqui está no painel estatístico de pessoal, o PEP, do Ministério da Economia, e foi compilado pelo pessoal do Poder 360, que é onde a gente vai olhar realmente aqui esses dados, e o pessoal coloca de fato que o governo PT voltou com aquela vontade de fazer concursos públicos, colocar um monte de funcionário público lá nos carguinhos. A gente sabe que esse pessoal, me perdoe se você é funcionário público, se você não é eleitor do Lula, não vale para todos, é claro, mas existe uma tendência maior desse pessoal, do funcionalismo público, ser mais de esquerda e gostar mais do PT, do Lula, porque o PT e o Lula aumentam a máquina pública, dá mais poder, dá mais verba para esse pessoal, né? Governos, outros tipos de governos, agem em sentido contrário, né? Mas trazendo aqui, então, os dados do pessoal do Poder 360, eles que compilaram, e eu gosto desses gráficos deles aqui, são mais ilustrativos para a gente falar no texto do que no vídeo do que só o texto, né? Mas tem esse gráfico aqui, esse desenhozinho de fato que eles fizeram com um número aqui de funcionários públicos, tem o progresso ao longo dos anos, fizeram questão de pontuar certinho aqui os aumentos ao longo dos anos, mas totalizaram apenas no final do mandato. Então a gente tem aqui o desenho desde a redemocratização, tem o período do Sarney, que já não era um governo militar, né, mas não foi uma eleição direta. Então a gente começa lá no canto com o Fernando Collor de Mello, e você pode ver que o funcionalismo público era muito maior naquela época, né, uma coisa assim assustadora, realmente coisa de país socialista. Esses números aqui são em milhares, tá? Então aqui são 713 mil funcionários públicos do Executivo Federal. Olha só, Executivo Federal. Não é nem do Legislativo, nem do Judiciário, nem dos Executivos estaduais e municipais, que, se você for colocar na balança aí, meu amigo, é uma multidão realmente, é uma multidão bíblica aqui. Mas, então, lá na transição do Sarney para o Collor, o número de funcionários públicos estava acima de 700 mil funcionários do Executivo. Esse número nunca mais foi alcançado, graças a Deus, né? Mas, veja então que pelo gráfico você pode perceber que há ou uma contínua tendência de queda aqui, ou uma contínua tendência de subida, de aumento, né? Exceto aqui no primeiro mandato do Collor, e aqui eu não sei exatamente, né? São os anos aqui, essas quebradinhas aqui, né? São os anos. Não sei por que no final do mandato dele o número de funcionários aumentou. Pode ser porque ele diminuiu demais num ritmo muito rápido, depois reavaliou isso aí. Pode ser que ele tentou aumentar o número de funcionários para, sei lá, tentar se manter no poder, não sei exatamente por quê. Mas dentro do mandato dele, cada uma dessas faixas de cor é um mandato específico aqui, né? Ainda que de forma conjunta, como foi o Fernando Henrique e o Lula, né? E a Dilma parte aqui.
Mas dentro de cada mandato você pode ver a totalização aqui do início e do final. Veja que o Collor teve a maior queda então no número de funcionários públicos. Tem uma tabelinha depois para a gente olhar aqui, né? Sobre a quantidade de funcionários no começo e no final de cada presidente do mandato, de cada presidente, mandato contínuo, né? Mas tendência de queda aqui no governo dele, depois veio o Itamar Franco, depois do impeachment dele, ficou um tempinho só, mas ainda assim reduziu a máquina pública do Executivo Federal, uma tendência de queda também que foi mantida pelo Fernando Henrique Cardoso de forma contínua, conforme você pode ver aqui, nunca subiu o número de funcionários no mandato dele e entregou aqui para o Lula um valor muito reduzido abaixo dos 500 mil funcionários. Infelizmente o número para o qual também a gente nunca voltou esse patamar aqui na casa dos 400 mil, né? Mas então chega Lula ao poder em 2022 e ele mantém uma leve tendência de queda aqui, basicamente uma manutenção do status quo naquele primeiro ano de mandato dele, que foi um ponto fora da curva. Mas depois disso, meu amigo, a coisa desandou completamente e aí nós tivemos pela primeira vez na história da redemocratização uma tendência no aumento de funcionários públicos, uma tendência contínua aqui se seguindo até que o Lula entregou para a Dilma Rousseff lá em 2010 580 mil funcionários públicos, um aumento substancial, quase 90 mil funcionários a mais, né? E aí a Dilma manteve isso aí, inclusive até o seu impeachment, né? Aqui você pode ver que a tendência foi de aumento, aqui o aumento foi menor, provavelmente por conta da crise econômica que já estava se desenhando no horizonte, mas entregou para o Michel Temer 633 mil funcionários públicos. E aí o Temer ficou pouco tempo no governo, teve uma diminuição leve, tênue, mas ainda uma tendência de queda de 2 mil funcionários aqui nesse período. Entregou o mandato para o Bolsonaro, que manteve uma tendência de queda contínua, a segunda maior tendência de queda na história da redemocratização, só perdendo para o Collor. Chegou aqui, entregou o mandato para o Lula em 2022, para o Lula começar em 2023, com 565 mil funcionários públicos, mas Lula não fez feio em relação ao seu histórico, voltou aí a aumentar o número de funcionários públicos, fazendo o que o PT sempre sabe fazer de melhor, aumentando aqui quase 7 mil de uma vez, né? Então realmente um patamar aqui assustador, um número assustador, e a tendência, infelizmente, é de que a coisa continue aumentando aí, né? E de fato, o governo reduziu uma quantidade grande de funcionários no começo aí, do mandato do Lula, porém, a partir de junho, houve uma recomposição desses valores, chegando realmente a uma coisa impressionante, né? Então, de fato, aqui, ó, dados até de novembro, né, do pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação, eu nem sabia que essa porcaria existia, né? A maior parte dos funcionários públicos aí, dos ingressos, foram em institutos federais de ensino superior e do Ministério da Saúde. Meu amigo, o que tem de gente na área da educação que vota no Lula por interesses pessoais não está no gibi, né? Então você pode ver que esses institutos federais e as universidades, né, federais aí e tudo mais tiveram quase 18 mil novas vagas, Ministério da Saúde também, e os institutos federais de ensino técnico quase 6 mil funcionários. Somando tudo aqui, realmente 23 mil funcionários aí na área de educação, ou mais do que isso, né? E também um pouquinho em outras áreas aqui, inclusive, né? Então, sendo que aqui no Ministério da Saúde, a maior parte é para o programa Mais Médicos, né? Então, realmente é um crescimento grande, um crescimento substancial aí. A gente pode ver a comparação dos governos que mais reduziram o número de funcionários públicos, né? Na verdade, o Bolsonaro é o terceiro aqui nessa lista. O primeiro disparado foi o Collor, teve uma redução muito grande, né? Mas você pode ver então que em todos os mandatos aqui presidenciais houve uma redução, um saldo negativo de funcionários públicos, né? Exceto nos governos petistas. Todos eles, independente de qual governo tenha sido, todos eles aumentaram a máquina pública, né? Uma pena, se a gente tivesse continuado aqui com o Bolsonaro, imagina só, menos 65 mil funcionários, mais um novo mandato dele, a gente bateria o 500 mil aqui de novo, né? Chegaria nesse patamar lá antes do início da era petista. Realmente ficaria um cenário muito positivo, né? Já deixa saudades o governo do Bolsonaro, realmente. Você pode ver que o número de fato, de redução
de funcionários públicos dele aqui é substancial. Por outro lado, o governo do Lula com certeza vai voltar nesse patamar aqui. Eu me surpreenderia se ele não chegasse nos 40 mil, como ele fez nos seus 2 primeiros mandatos. E é para isso que o PT governa, meus amigos. Não tem outra explicação, não tem outro motivo. O PT governa para aumentar a máquina pública. Só para isso, para dar carguinho para os seus amigos, para sua turma, para sua galera. Olha o tanto que isso cresceu nos governos petistas. Tirando o segundo governo da Dilma, que foi uma bagunça total e teve o impeachment e tudo mais, cresceu na média de 10 mil funcionários por ano, um pouco mais do que isso. Realmente é um bunda-lelê de funcionalismo público de fato, né? Então, o pessoal aqui do governo explicou que a coisa tem que acontecer, tem que ter reposição e tudo mais, só que a galera está questionando, porque realmente, de fato, o patamar de funcionários públicos no Brasil é muito alto. O pessoal diz aqui que não, que o pessoal do Brasil aqui, o índice está dentro da OCDE aí e tudo mais, só que, caramba, tem um monte de países ricos, né? Com esse patamar e com um funcionamento diferente do Estado. Não dá para você comparar uma coisa com a outra, porque a máquina pública brasileira é inchada em todos os patamares, e o principal, ela custa muito caro. Mais do que ter muita gente trabalhando, o custo de manter essa máquina realmente é exorbitante, né? Mas tá aí, a gente já esperava que a coisa fosse seguir nesse sentido. Infelizmente, a galera botou o Lula de volta no poder, já sabendo o que iria acontecer. Mas e o que você achou dessa notícia? O que você achou desse número de funcionários públicos? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!